Pessoal, meu nome é Aline, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre sepse neonatal. Inicialmente, vou fazer uma breve introdução sobre o tema para a gente poder entender melhor. Então, a sepse neonatal é uma síndrome clínica que ocorre no período neonatal, ou seja, até 28 dias após o nascimento. Ela se manifesta por sinais sistêmicos de infecção ou pelo isolamento no sangue de um agente patogênico. Isso a gente vai detalhar mais para frente. É uma das principais causas de morte no período neonatal. Ela mata mais de 1 milhão de recém-nascidos no mundo por ano. Isso é um dado de 2016 e a maioria dos autores traz que a sepse neonatal tem um prognóstico ruim. Podemos dividir a sepse neonatal em precoce e tardia. A sepse neonatal precoce, ela ocorre até 72 horas de vida, e nesse caso, a maioria vai apresentar as manifestações nas primeiras 24 horas. A tardia vai ocorrer no período após 72 horas de vida. Compreender os micro-organismos mais associados em cada tipo de sepse neonatal. Então, vou destacar os mais importantes. A forma precoce normalmente está relacionada com organismos adquiridos da mãe via placentária, via ascendente do colo uterino, por uma infecção urinária da mãe, por exemplo, ou durante a passagem no trajeto do parto, sendo importante pensar, sobretudo, nos estreptococos do grupo B e na E. coli. Já a forma tardia, ela pode ocorrer por situações semelhantes às anteriores, ou por contato com profissionais de saúde ou algum instrumento ou material que esteja contaminado. E ela pode ocorrer também por lesões de pele, catéteres vasculares e tubos endotraqueais. Nesse caso, é preciso pensar principalmente no Staphylococcus aureus e no coagulase negativo. O diagnóstico de sepse não é fácil, porque na maioria dos casos ela vai contar com sinais e sintomas que são muito inespecíficos. Então, o diagnóstico quase sempre vai ser presuntível. Na suspeita clínica, assim, já se aconselha iniciar antibiótico terapia e realizar os exames laboratoriais. Então, vai ser importante observar também os sinais e sintomas, o tempo de evolução e os fatores de risco. Esses fatores de risco podem ser tanto do recém-nascido quanto da mãe. Aí vão ser fatores de risco, por exemplo, apgar baixa, recém-nascido que necessitou de reanimação ao nascer, prematuros, criança com baixo peso ao nascimento, a mãe que estava colonizada pelo estrepto do grupo B e não foi tratada, que teve ruptura de membranas com mais de 18 horas, mãe que teve febre e a mãe que não realizou o pré-natal ou realizou um pré-natal incompleto, por exemplo. Como manifestações clínicas, vocês podem observar que estão listadas nessas duas tabelas, e eu vou destacar os principais. São febre ou hipotermia. A hipotermia é muito frequente nos prematuros. Taquicardia, taquipneia, apneia, cianose, palidez. Podemos encontrar também abalamento de fontanela, convulsões nos casos de sepse tardia, hipoatividade, vômitos, recusa alimentar, distensão abdominal, hipotonia, hipotensão e muitos outros sinais e sintomas. Para o diagnóstico, nós temos de exames laboratoriais a hemocultura como padrão ouro. Essa hemocultura, ela demora de 2 a 3 dias para ficar pronta. Precisão no diagnóstico, muitos autores trazem esse score, que é o score de Rodwell, e ele dá 1 ponto para cada item. Os itens são leucopenia ou neutrofilia, elevação dos neutrófilos imaturos, índice neutrofílico aumentado, razão de neutrófilos imaturos sobre os segmentados maior do que 0,3 e uma plaquetopenia menor ou igual a 150.000. E aí, se esse score é pontuado com
3 ou mais significa sepse. Esse score ele tem um alto valor preditivo negativo. Então, 99% dos casos em que ele dá abaixo de 3, realmente o recém-nascido não apresenta sepse. Como diagnóstico diferencial, a gente pode destacar algumas infecções virais, como por exemplo o citomegalovírus, herpes simples, vírus da influenza, vírus sincicial respiratório e enterovírus. Infecções por sífilis, toxoplasmose congênita ou malária congênita, infecções fúngicas, como por exemplo candidíase, e outras infecções bacterianas, como infecção do trato urinário, osteomielite, artrite séptica e cardiopatias congênitas. Todas essas situações vão gerar quadros clínicos muito semelhantes ao da sepse. Para o tratamento, é importante destacar as medidas de suporte. Então, sempre deve-se monitorar frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, tempo de enchimento capilar, saturação de hemoglobina, a diurese e a temperatura, glicemia, glicosúria, equilíbrio eletrolítico e os parâmetros gasométricos. Sempre deve-se manter o suporte ventilatório nos casos de necessidade e de acordo com a necessidade do recém-nascido. Concentrado de hemácias nas perdas por hemorragias deve ser considerado para manter o hematócrito 40%, considerar plasma fresco congelado para os casos de sangramento por coagulação intravascular disseminada e concentrado de plaquetas se os níveis de plaquetas forem menores do que 50.000. O tratamento específico para os casos de sepse, nos casos de infecção precoce, tem que pensar principalmente em antibióticos para cobrir os principais micro-organismos envolvidos na sepse neonatal precoce, que são o estrepto do grupo B e E. coli. Os medicamentos são ampicilina e gentamicina. Para infecções tardias, pensar em cobrir Staphylococcus aureus. Então, pode-se considerar o uso de oxacilina e gentamicina ou amicacina, qualquer um dos aminoglicosídeos, e adicionar cefotaxima ou ceftriaxona se houver alguma evidência de meningite. Outras observações importantes. Deve-se sempre suspeitar de sepse por estrepto do grupo B em recém-nascidos que a mãe realizou o pré-natal incompleto ou não realizou pré-natal, nas mães que tiveram corioamnionitis comprovada ou suspeita, em recém-nascidos que as mães tinham indicação para fazer profilaxia de antibiótico intraparto. Em recém-nascidos, termo assintomáticos com algum fator de risco daqueles que a gente falou anteriormente, deve-se avaliar os exames laboratoriais colhidos desse recém-nascido e observar a sua evolução. Se a mãe tem febre antes do parto ou após 24 horas do parto, deve-se colher os exames laboratoriais do recém-nascido e iniciar tratamento empírico com antibióticos. Se a criança é assintomática e a mãe teve bolsa rota com mais de 18 horas, sem febre e sem outros sinais sugestivos de alguma infecção, deve-se observar o recém-nascido por 48 horas no hospital e, se aparecerem sintomas ou sinais de sepse, colher os exames laboratoriais e iniciar a terapia antimicrobiana. Então, eu trouxe aqui nesse slide como ficaria a prescrição de um recém-nascido com sepse. Então, só revisando. Caso a gente receba um recém-nascido com sinais clínicos de sepse, a gente deve realizar os exames laboratoriais, que seriam essencialmente
hemocultura com antibiograma, hemograma, PCR e VHS. E aí, logo em seguida, iniciar a antibiótico terapia empírica. Caso o resultado da hemocultura venha com um germe específico e haja necessidade de se substituir o antibiótico, com o resultado da hemocultura, a gente substitui o antibiótico. Aí na prescrição ficaria a dieta com amamentação em livre demanda, se o recém-nascido tiver condições de se alimentar. Caso não tenha, a gente pode fazer dieta zero, manter um acesso venoso com gel salinizado. E aí, caso o recém-nascido não tenha condições de se alimentar e esteja fazendo dieta zero, a gente vai manter uma venóclise de manutenção. Dos antibióticos, temos a ampicilina e a gentamicina, que são os medicamentos de escolha para os casos de sepse. A ampicilina, a dosagem é de 100 mg por quilo por dia. E aí, a apresentação da ampicilina é um frasco, contém 1 grama, e aí a gente diluiria um frasco em 10 ml de água destilada. Para facilitar os cálculos, a gente pode pegar o peso e dividir por 4. Então, um recém-nascido, por exemplo, com 4 quilos, a gente prescreveria aplicar 1 miligrama de 6 em 6 horas. No caso da gentamicina, a dosagem é 5 mg por quilo por dia. A apresentação é 40 mg por ml. E aí a gente pode aplicar também a regrinha. Para um recém-nascido de 4 quilos, pegaria o peso, dividiria por 8, aplicaria o valor e vê a cada 24 horas se ele tiver mais do que 35 semanas. Se ele tiver menos de 35 semanas, seria a cada 36 horas as aplicações da gentamicina. E manter, a observação, cuidados gerais e sinais vitais. Caso haja necessidade, por exemplo, se for um caso de sepse tardia, e houver suspeita de meningite, pode-se considerar a utilização de oxacilina e ceftriaxona, como eu falei anteriormente, e aí tá aí a dose para vocês verem. Então, basicamente é isso de sepse, e obrigada.